Olá, sou Sérgio Hernandes de Serra Talhada, Pernambuco. Estamos continuando a série de entrevistas aos candidatos a prefeito de Serra Talhada e hoje estou aqui com ele, Marquinhos Dantas. Obrigado, Sérgio. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Estamos aqui à sua disposição. Antes de começarmos as perguntas, primeiro queremos saber quem é Marquinhos Dantas. Marquinhos Dantas, um radialista, um empresário aqui de Serra Talhada, casado com a pastora Tatiana Duarte, tenho 3 filhos, Martina, Mariana e Luiz Henrique, e atuo na política. Eu costumo dizer que política para mim não é época de campanha apenas. 24 horas a gente faz política, porque política é arte civil bem comum. Então a gente nunca deixa de fazer política. E vivo antenado com o que acontece na cidade, com o que acontece no mundo, pensando no que pode ser inserido aqui em Serra Talhada, se eventualmente viermos a ser prefeito dessa cidade. Ótimo. Bateu o tempo dele porque a apresentação é 30 segundos e as perguntas terão um tempo de 3 minutos. Vamos para a primeira pergunta ao candidato Marquinhos Dantas. Qual sua história de vida no que se refere à sua atuação social, relacionamento com a comunidade em geral? Na verdade, Sérgio, eu sempre tive uma participação com a comunidade, sempre tive antenado com o que as pessoas estão vivendo, estão vivenciando por conta do rádio. O rádio, na verdade, ele é um canal onde as pessoas têm voz. A gente dá voz a alguém que quer fazer uma reclamação de um mal feito na rua, alguém que está ali que de repente perdeu algum direito. Então o rádio é usado como se fosse uma tribuna, né, das pessoas. Então esse meu trabalho é um trabalho já social através do rádio e foi uma das coisas que me inspirou a entrar na questão política, porque a gente entende que assumindo um cargo político a gente pode dar amplitude a esse trabalho social, esse trabalho de entrelaçamento com as pessoas, de dar voz aos direitos que as pessoas têm, que de vez em quando é tirado isso. As pessoas conhecem os seus direitos, conhecem os seus deveres, mas se cobram muitos deveres e não se dá muitos direitos. Então, a minha inserção na política se dá por conta também do rádio, da minha trajetória no rádio, de estar já em contato com as pessoas. E aí achei que a necessidade de agir também em política, aí quando a gente entra na questão política partidária, a gente de vez em quando é jogado na mesma vala, né, de todos que estão por aí. Na verdade, a gente pensa em fazer um trabalho diferenciado, e que dá para se fazer sim. Como é que a gente faz um trabalho diferenciado? Ouvindo as pessoas, ouvindo a realidade das pessoas, o que realmente elas estão passando. Falando em trabalho social, no ano de 2007, por aí, nós tivemos ali no Bom Jesus um restaurante popular, onde a comida era vendida, né, por um valor bem irrisório, para as pessoas terem a dignidade de comprar seu alimento, não ser dado o alimento e de repente tornar a pessoa refém de um partido ou de um político. Não, isso já existe hoje em Paulo Afonso, em Petrolina, e a gente pensa muito nisso, em ampliar esse trabalho, fazendo restaurantes populares aqui na nossa cidade de Serra Talhada. E, enfim, quando você faz a pergunta sobre a questão de nossa participação no social, é tudo isso. É na questão de estar cobrando o direito da população, dando voz às pessoas, ouvindo as pessoas, identificando realmente quais são os problemas, que hoje a gente vê que existe sempre o intermediador, o camarada, o atravessador, que às vezes leva a notícia para o prefeito de uma realidade que não é a realidade daquele ambiente, mas como ele já é um assalariado da prefeitura, ele vai dizer que está tudo bem e para manter o emprego dele. A gente pensa bem diferente, a gente pensa que tem que estar lá, tem que acompanhar, tem que ver. Por isso que a gente pensa num governo itinerante, de fazer sim as plenárias lá nos bairros, distritos e conhecer a verdadeira realidade de cada setor, de cada comunidade, e aí junto com a comunidade criar as soluções para que esses problemas sejam resolvidos. É assim que a gente pensa, Sérgio. Segunda pergunta. Qual o seu plano de governo para Serra Talhada? Olha, Sérgio, a gente se preocupou muito em não fazer um plano que fosse extenso e muitas vezes até maquiado. Trazer uma realidade que não existe, que não pode se implantar aqui. O que é que a gente fez? A gente pesquisou cidades no porto de Serra Talhada que tiveram ações exitosas para a gente justamente aplicar aqui em Serra Talhada. Como? Como é que se aplica? Primeiro, a gente parte do seguinte princípio: não se monta nenhum secretariado, não se monta nenhum governo se você durante a campanha já vendeu estas vagas, estas cadeiras. Eu digo vendeu porque é uma prática de você estar entrando na campanha e chegar um empresário e de repente dizer que vai lhe apoiar, e apoia às vezes até financeiramente, mas ele quer depois
negociar estes cargos na administração. Ou seja, ele está comprando algo que não pode ser vendido. A administração é pública, não é uma empresa privada. Então o que é que a gente pensou? Ouvir as classes e montar um secretariado. Como? O nosso plano de governo pretende colocar como secretário de educação, por exemplo, alguém que a própria classe indique. Eu ouvi a associação dos professores, eu ouvi a associação dos policiais, eu ouvi a parte médica também, ou seja, destas classes, destas áreas, eles escolherem, decidirem, indicarem os secretários para cada pasta. Nada mais justo do que colocar em uma pasta alguém que entende, não só pela questão teórica, mas também pela prática, pela vivência. E o nosso plano de governo, fazendo assim um resumo, é justamente isso. Quem é o meio ambiente? Pessoas que trabalham no meio ambiente, pessoas que têm isso como missão, traz essas pessoas para fazer parte desse governo, não como partidários do prefeito, não como aliados do prefeito, não, mas como servidores da população. O secretário de Educação, ele é proibido de indicar quem quer que seja ligado a ele para qualquer cargo na Secretaria de Educação ou em escolas, acabar com essa ingerência de vereador ter que indicar diretor de escola, porque quando você coloca um secretário que já é indicado pela própria classe, a própria classe, Sérgio, vai fiscalizá-lo. A própria classe vai ver se ele está batendo, cumprindo as metas. Então, se faz um governo dessa maneira, como? Somente se a gente, durante a campanha, não vender esses espaços, não negociar esses apoios. Essa é o nosso lema, essa é a nossa missão, e assim é muito difícil. Eu estou numa campanha sem fundo partidário, sem apoio, sem padrinhos, sem recursos, sem publicidade, e estou fazendo a campanha com o quê? Com saliva, com sapato, olhando no olho das pessoas e propondo um governo diferente para a Serra Talhada. Eu posso dizer isso com particularidade porque eu vi, participei, sei como a máquina funciona, e só funciona dessa maneira, se você na campanha não negociar cargos. Você não pode vender o que não é seu. Prefeitura é pública e não empresa privada. Então, esse é o nosso projeto, nosso plano de governo. Em resumo, é justamente isso: colocar as pessoas certas nos locais certos. Terceira pergunta: quais ações serão realizadas para desburocratizar o acesso das pessoas aos serviços públicos de saúde? 3 minutos. A gente sabe, Sérgio, que hoje, além da burocracia, existe uma ingerência terrível na saúde. Eu venho denunciando, denunciei nos órgãos competentes, venho cobrando, tanto na questão da imprensa, como das entrevistas que tenho a oportunidade de falar. Existe em Serra Talhada, e não é de agora, já há um bom tempo, uma interferência dos políticos, e aí eu falo de vereadores, de candidatos a vereadores, que eles entram na fila da saúde para colocar seus eleitores. Ou seja, você vota em mim, aí se o vereador pergunta, você vota em mim, se o eleitor disser que vota, ele consegue a cirurgia, ele consegue o exame, ele consegue algo na área da saúde. E isso é ilegal, isso é injusto, para não dizer que isso é criminoso. Por quê? Porque tem pessoas na fila que pagam imposto do mesmo jeito dos que votam em você, candidato que faz isso. E eles estão ali morrendo na fila, familiares. Então, para quem não tem nenhum parente que já passou por isso, talvez nem sinta essa dor. Mas eu estou falando com muita gente em Serra Talhada que já foi vítima disso. Talvez você que está nos assistindo agora neste canal já tenha alguém de sua família que tenha passado por essa situação. E isso é injusto. Quando a gente fala de um governo justo e igualitário, dá para se fazer, mas tem que ter coragem para romper com essa forma de se fazer hoje. E como é que se rompe? Talvez você pergunte, mas Dantas, entrar na prefeitura e ficar contra os vereadores não é ficar contra, é você não negociar com os vereadores. Se você tem coragem de não negociar, você pode governar. Aí tem gente que diz, mas aí o vereador não vai aprovar algo seu. Eu não quero que o vereador aprove nada meu. Agora, tudo que for para o bem da população, a gente apresenta na mídia. A gente leva para ser votado na Câmara, mas mostrando à população a importância daquele projeto. E assim eu tenho certeza que vereador algum, vai ficar contra algo que seja para o bem da cidade. Hoje é diferente. Hoje se dá cargo a vereador, hoje deixa o vereador ter a cota lá no meio da saúde, para quando chegar, por exemplo, uma conta que o Tribunal de Contas reprovou do prefeito, o vereador votar a favor para limpar a barra do prefeito. Tem que acabar com isso. Vereador é um poder legislativo, prefeitura é um poder executivo, então são dois poderes. Eles podem até andar antenados, mas eles não podem estar entrelaçados para o interesse dos dois. Não, tem que ser para o interesse da população de Serra Talhada. Então, foi muito boa essa pergunta tua, porque para desburocratizar
a gente até tem uma facilidade de desburocratizar, criando, por exemplo, um aplicativo, que a gente chama de Saúde Agora. Já existe em outras cidades, não com esse nome, mas que aí você nivela todo mundo. Não vai ter mais aquele eleitor de A ou de B que vai ter prioridade para conseguir a consulta, para conseguir o exame e a cirurgia. Não, todos vão ter o mesmo direito porque todos pagam da mesma forma o imposto. Então essa é a nossa temática, esse é o nosso pensamento de facilitar o serviço na área da saúde, mas rompendo com essa história de fura-fila na área da saúde aqui em Serra Talhada. Quarta pergunta, pessoal. Como considera os servidores públicos sem os quais não é possível administrar? E que relação pretende ter com eles? 3 minutos. Sérgio, a gente precisa ter um olhar bem cirúrgico para os servidores públicos, saber quem é quem naquele meio que existe. Por exemplo, hoje a Prefeitura tem em torno de 300 cargos comissionados. Quando a gente vai falar dos concursados, o que é que a gente precisa fazer? Criar com eles uma solução para tanto o trabalho deles, como também a questão de reconhecimento, de valorização. E não adianta eu chegar aqui e dizer, olha, comigo o servidor vai ser mil maravilhas. Não. Eu estou dizendo que a gente tem que sentar com a classe, com todos os servidores, quem está trabalhando, quem não está trabalhando, porque infelizmente, Sérgio, às vezes o camarada é servidor, mas pelo fato de ele estar ali e ele ser ligado a um vereador, que é ligado ao prefeito, ele fica ali sem fazer nada. Ele está ali brincando o dia todo no WhatsApp e dizendo aqui ninguém me tira, porque quem me colocou foi fulano que votou a favor das contas da prefeitura, a favor das contas do prefeito. Então há servidores e servidores. A gente primeiro tem que dar um choque nessa gestão, nessa questão de cargos comissionados, porque é um absurdo. É um absurdo. E um monte de gente que está ali e matando e morrendo para ficar no cargo para não fazer nada. Então a gente precisa de uma máquina que seja funcional, uma máquina que realmente ela possa desenvolver, ela possa funcionar, ela possa fazer aquilo que o funcionário público e o servidor realmente tem que fazer. Não pode ser para uns e para outros não. Então a nossa proposta também é essa com o servidor. Nada melhor do que ouvir o próprio servidor, fazer reuniões, fazer plenárias com os representantes de classe, todos os servidores que puderem, para a gente ouvir o que é que vocês propõem, de que maneira a gente pode chegar a um denominador comum, os atrasos que tem aí, pessoas que reclamam todos os dias de atraso, pessoas que reclamam de benefícios salariais, que têm direito e que ninguém fala mais nisso, ninguém toca nesse assunto. Então isso é injustiça. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Quando é que a Bíblia fala nisso? Quando o justo governa? Quando se pratica a justiça. Não está falando especificamente de uma pessoa ser justa, mas o governo cumprir a lei, cumprir o que a lei diz, fazer o que é certo, fazer o que é direito. Mas aí eu vou partir de novo para esse princípio, juntar a classe dos servidores municipais, conversar com todos eles, criar ali uma comissão representativa deles, para que a gente construa junto com eles o melhor para o servidor público municipal. Questão de estrutura, a gente vê, por exemplo, o servidor, porque não votou no prefeito, aí tem que se jogar aí lá para o último distrito, para ensinar lá quando é um professor, porque aí, como ele não é do grupo, bota para lá e vai dar mal aula, vai chegar cansado, não conhece a realidade do distrito, não conhece os pais do aluno daquele distrito. Isso, de certa forma, é uma perseguição. A gente quer acabar com isso. O servidor tem que ficar na sua função, fazendo o seu trabalho, mas sendo valorizado. É isso que a gente pensa. Chegamos à quinta pergunta, pessoal. Se você ficou até aqui e está gostando da entrevista, eu peço que você se inscreva no canal nesse botãozinho vermelho e aperte o sininho de notificações. E se ainda não curtiu o vídeo, dê aquele like. Quinta pergunta. Quem financiará a sua campanha e com que objetivos? Considerando que, em geral, empresas não fazem doação e sim investimentos. 3 minutos. Sérgio, muito boa essa tua pergunta e vai bater com o que eu falei aqui no início. Quando você fala quem financiará, é uma pergunta que a gente faz uma reflexão. Muita gente que diz que quer apoiar na campanha, na verdade não é um apoio. Estou falando aqui, é claro que existem exceções, mas tem gente que quer dar aquele apoio em troca de secretarias. Ele quer negociar secretarias do governo, e aí para ficar uma secretaria ineficiente, para não funcionar. Então a gente não aceita esse tipo de apoio, a gente não aceita nesse tipo de conversa. Nossa campanha é uma campanha sem compra de voto, os nossos candidatos a vereadores são instruídos para isso, porventura um falhar em alguma coisa, a gente já faz também a denúncia, naturalmente, quando foram convidados já sabiam dessa linha. Então a nossa campanha ela tem saliva, como eu já falei, sapato para a gente andar muito, a publicidade de boca a boca, fazendo palestras nos bairros, reunindo
a uma ou outras pessoas, até porque por conta da pandemia não tem como fazer aglomeração, mas assim, é de conscientização. Hoje nós estamos numa campanha sem recursos, porque o nosso partido foi o único dos que estão aí, aqui em Serra Talhada, o único que abriu mão do fundo partidário. A gente entende que não é a população que tem que pagar a nossa campanha, não. A gente entende que essas doações têm que acontecer, mas como você bem falou na pergunta, doações, não investimento em troca de depois eu ter que fazer o calçamento com aquela empresa que vai cobrar o preço que quiser do metro de calçamento, porque ele investiu na campanha. Não que eu tenha que comprar naquela loja, do preço que aquela loja quiser, né, atingindo muitas vezes o teto numa licitação, só porque ele quer tirar 10 vezes mais do que ele investiu na campanha. Nós não negociamos o que não é nosso. A prefeitura é pública, não é uma empresa, então a gente não negocia. E eu venho dizendo isso desde o começo, já na pré-campanha. Quem quiser nos apoiar, estamos abertos para o apoio, mas a nossa linha é essa. Não aceitamos apoio de quem quer que seja em troca de cargo algum, seja do primeiro, segundo, terceiro escalão. Não aceitamos esse tipo de negócio. Então a nossa campanha é bancada com isso, com estrutura mínima, conversando com as pessoas, através das redes sociais, ali no WhatsApp, estou no Instagram, estou no Facebook, jogando ideias. Se você for analisar as nossas ideias, todo mundo que olha para as ideias, a gente diz assim, na maioria, né? Olha, isso aí já deveria ter em Serra Talhada, por que é que isso não tem ainda? São ideias. E outra coisa, não é nada que a gente descobriu do nada, não. Muita coisa Deus nos dá ali a ideia, mas tem muita coisa que a gente vê de outras cidades. Então, se já deu certo em outras cidades, por que não trazer algo que já deu certo? Por que ficar testando? Por que investir muitas vezes recurso público em algo que a gente não sabe se vai funcionar? Mas se já tem experiência exitosa lá fora, a gente traz para cá. Não é errado, nem é pecado copiar o que deu certo, o que está beneficiando pessoas. Então a gente pensa dessa maneira, campanha com o pé no chão, através das redes sociais, pedindo às pessoas que entendam a nossa mensagem, e assim a gente está fazendo a nossa campanha com o nosso número 28 PRTB. Então, pessoal, terminamos aqui a entrevista com Marquinhos Dantas, com as 5 perguntas que serão feitas para todos os candidatos. Então, Marquinhos Dantas, 30 segundos para as considerações finais. Eu quero terminar a nossa entrevista aqui agradecendo a Sérgio pelo conteúdo, pela imparcialidade, isso muito proveitoso para a nossa cidade. Quero dizer que peço a Deus que abra o entendimento de muitas pessoas, abra os olhos das pessoas e que revele a cada cidadão de Serra Talhada as intenções do coração de cada candidato. E assim a população não vai se enganar. Conto com vocês, um grande abraço, até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Pois acabamos aqui a entrevista. Muito obrigado, pessoal. Peço que você se inscreva no meu canal, aperte o sininho de notificações e curta esse vídeo. Muito obrigado.